Boa tarde, meninos. Como é que nós estamos? Tudo bom? Na verdade, bom dia para vocês, que é quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. Bom, eu não vou me alongar muito, né? Mesmo porque questões alimentares não é uma especialidade que eu tenho muita vivência clínica. Vamos falar brevemente sobre eles, né? Basicamente, estão relacionados com alterações do comportamento alimentar, ou seja, da relação que as pessoas têm com os alimentos, né? E como eu disse na introdução da aula, isso é um processo multidimensional. Existem inúmeras causas, mecanismos e contextos onde isso pode acontecer. Então, a classificação, na verdade, no CID-10, ela está na classe 5 de F, que já, como vocês já falamos aqui várias vezes, quanto mais as classes 5 e 6 são classes muito mal delimitadas, basicamente restritas ao comportamento. Às vezes eu gosto de tomar um Gatorade. Restritas ao comportamento, né? Sem um rigor fenomenológico, que na verdade não existe lugar nenhum dentro da saúde mental, mas com rigor fenomenológico muito ruim, né? Apesar de serem condições que saltam muito aos olhos, uma anorexia nervosa, você percebe na rua quando você olha para uma pessoa e você vê que ela tem uma magreza que corresponde a uma doença crônica terminal, né? Ou realmente a essa classe de problemas. São basicamente 3 dimensões: a compulsão alimentar, que é muito comum, a anorexia nervosa e a bulimia, que pode ou não estar associada à compulsão alimentar. Bom, vamos começar pela compulsão alimentar. Estados crônicos de ansiedade, de preocupação, de estresse, podem desencadear em algumas pessoas um processo compulsivo por ingesta, que leva, obviamente, a alterações do peso e pode levar até mesmo a obesidade, né? A pessoa come sem relatar a sensação subjetiva da necessidade de comer. É o que a gente chama de fome ou apetite, né? Então, a pessoa come sem fome. Agora, é muito interessante que a compulsão alimentar está mais relacionada a um quadro subclínicos de ansiedade crônica ou disposição ao estresse crônico, né? Quer dizer, não sei se seriam subclínicos, mas sutis. Porque, ao contrário da compulsão, a exposição aguda e violenta a um processo de estresse, com uma hiperativação do sistema simpático, geralmente leva a uma redução importante do apetite e até mesmo uma própria anorexia. Então, isso é uma coisa importante para a gente fazer depois a diferenciação no próximo grupo de problemas. Então, a compulsão, a gente talvez possa dizer que seja um processo, talvez, do ponto de vista da minha perspectiva, que é sempre biológica e evolucionista, de reservar estoques diria assim, de calorias, né, para momentos difíceis que virão no futuro. Eu poderia dizer, talvez, que a ursa, no outono, ela tem compulsão alimentar. Ela já tem que comer absurdamente para engordar, para poder sobreviver ao inverno, já não vai ter alimento, né? Então, ou seja, qualquer premência de, num futuro, né, haver algum tipo de problema que pode produzir algum tipo de vulnerabilidade, o comportamento compulsivo alimentar ele começa a ser ativado, que pode ser relacionado a este tipo de circunstância, né? Inconscientemente vou estocar porque eu não sei o dia de amanhã. E você come mesmo sem ter apetite, sem ter a necessidade de comer. O que, obviamente, se reverte em uma patologia que se desdobra em diversos outros problemas, tanto até da própria autoimagem, secundariamente, né? E questões de saúde clínica, muitas vezes, né? O aumento do peso produz vai produzir problemas osteoarticulares, problemas metabólicos, problemas cardiovasculares.
até a obesidade, que é uma doença mórbida, né? E uma doença muito prevalente. Não que a compulsão alimentar seja a única causa de obesidade, muito pelo contrário. Várias pessoas compulsivas, todas elas provavelmente vão aumentar o peso, mas de forma diferente. Existem algumas medicações que atuam diretamente no tratamento da compulsão alimentar de forma bastante efetiva. Antigamente se usava muito as anfetaminas, anfepramona, feproporex, você já deve ter ouvido falar deles. São medicações muito problemáticas, porque, na verdade, elas tratam a compulsão alimentar jogando o organismo dentro de um outro estado de estresse mais intenso quimicamente. Porque essas medicações, elas aumentam muito a função da noradrenalina no cérebro, o que leva, quimicamente, a um estado de estresse agudo que produz a redução significativa do apetite e do comportamento alimentar. Além do aumento de dopamina, né, que alimenta quimicamente o centro de recompensa, levando, assim, o indivíduo a, digamos assim, não precisar se saciar, né, com aquele alimento, o que modula o comportamento do hábito realmente compulsivo. Então, a gente tem uma classe de medicações que tinham muito efeito colateral, tanto clínicos quanto psíquicos, levava a dependência química, podia predispor a transtornos de ansiedade, obviamente, por aumentar o limiar de resposta ao estresse, ou melhor, reduzir o limiar de resposta ao estresse, a pessoa fica mais responsiva ao estresse, e vários outros fatores que estão diretamente relacionados com o metabolismo da holostase do sistema, basicamente do estresse mesmo. Então, o que a gente vê dentro da psicopatologia, né, das pessoas com compulsão alimentar, são pessoas tensas, que têm preocupações excessivas, seja, são pessoas ansiosas, né, ou talvez levemente deprimidas, né, que têm esse comportamento de que não conseguem evitar. E é principalmente voltado a doces, coisas muito calóricas, ou seja, parece realmente um mecanismo ancestral de defesa que chegou até nós. Outras medicações mais modernas para tratar o transtorno alimentar, a gente usa a bupropiona, que é um agonista da dopamina, que funciona bem, reduz a compulsão alimentar, mas também pode aumentar a ansiedade, em muitos casos. Então, pacientes ansiosos podem não se beneficiar da bupropiona. Existe a terceira via, que, na minha opinião, na psiquiatria, pelo menos, é muito usada, talvez a mais usada na clínica, até na endócrina, que é o topiramato, que a gente sabe que ele tem um efeito antagonista de receptores, dos circuitos, né, do comportamento alimentar, que são do hipotálamo. Então, ele tem um efeito específico que aparece e foi descoberto por acaso, obviamente, tratando epilepsia, vendo que os pacientes ficavam hiporéxicos, muitas vezes. Então, para a compulsão alimentar, ele é muito eficiente. E é considerado hoje a primeira linha de tratamento para a compulsão alimentar, o topiramato. Mas essas medicações elas só devem ser usadas, anfetaminas foram abandonadas, fepramona, etc., enquanto medidas comportamentais de psicoeducação, de TCC, falham nesse processo, né? Agora, obviamente, se a compulsão alimentar ela está diretamente relacionada a um estado de ansiedade, que provavelmente está relacionado a um baixo limiar de resposta ao estresse, já natural, ou realmente as situações estressantes que estão corrompendo, né, a fisiologia daquele indivíduo, isso deve ser tratado a priori. A gente tem que primeiro lidar com isso para depois passar a trabalhar com as medicações. Então, a psicoterapia ainda continua sendo, na minha opinião, a primeira escolha de tratamento para compulsão alimentar. A não ser que exista uma morbidade muito grande, a pessoa já está ficando obesa, está começando a ter outros problemas de saúde, aí a gente usa a medicação. Então, a compulsão alimentar é a primeira dimensão. Então, vamos falar, em segundo lugar, da bulimia, que geralmente, não por regra, acompanha a compulsão alimentar. Em pessoas com predisposição a terem questões de autoimagem abalada, até mesmo uma síndrome dismórfica corporal. Então, a bulimia nervosa
ela é um estado de vômito autoprovocado. Ele pode ser autoprovocado tanto com a manipulação da glote, que leva ao reflexo do vômito, e tem pessoas que aprendem a vomitar sem precisar manipular a glote. Eles apenas conseguiram, com biofeedback, depois de anos de experiência, a produzir um estado interno intencional onde o estômago contrai e joga tudo para fora. Então, necessariamente, tem muitos bulímicos que não põem a mão na garganta, somente os profissionais. Agora, a bulimia é muito comum. Ela é um quadro que afeta no Ocidente, eu já li há muito tempo atrás, cerca de 2 a cada 5 pessoas, geralmente mulheres. É muito raro você ver um homem bulímico, né? As mulheres, elas sofrem mais a bulimia, o que leva a crer que, por ser um transtorno de comportamento, é uma saída, entre aspas, lógica, para você evitar de poder comer e evitar de absorver aquele alimento. Você come e compulsivamente, e depois vai no banheiro e vomita. A bulimia, ela geralmente ela pode vir associada à anorexia ou não. Mas também existe o que não é bulimia, os vômitos causados por processos, por gastropatias, também estão muito relacionadas a alterações, a situações de exposição a estresse crônico, principalmente. O estômago é, sem dúvida, o órgão mais sensível ao estresse, né? Posso dizer, eu acredito que 100% das gastropatias, as gastrites erosivas, enantematosas, elas têm uma relação direta, são doenças psicossomáticas, têm uma relação direta com o estresse. A gente viu isso na aula passada. Então, não é raro, é mais raro, mas não é tão incomum assim. A gente vê pessoas que vivem situações de ansiedade crônica, né? Que vão produzir uma gastrite psicossomática, e essa gastrite, um dos sintomas dela é a náusea e vômito. Então, a pessoa geralmente relata náusea antes de vomitar. E necessariamente não precisa ter compulsão alimentar. Ela pode estar até associada como um sintoma, mas não existe uma relação direta entre as duas coisas. Mas às vezes a pessoa te procura, eu estou com bulimia. Eu falei, por quê? Porque eu como e depois eu vomito. Mas aí você vai investigar, não é bulimia, é gastrite. Bom, e por fim, a bulimia também está associada a uma outra condição chamada anorexia nervosa, que é uma condição não, assim, também não é muito prevalente. A bulimia é muito mais prevalente que a anorexia nervosa, mas a anorexia nervosa é uma situação muito mais dramática, porque ela envolve de uma inapetência alimentar, né? Até mesmo ao comportamento de você negar comer. A gente vê muitos casos que a pessoa anoréxica, ela não se nega deliberadamente a comer, tipo, luta contra a fome. Ela literalmente, ela consegue modular os estados internos alostáticos dela de tal forma que ela não sente fome. E muitas vezes comer passa a ser um ato desprazeroso e que causa mal-estar, náusea, vômito, né? Pode ser até mesmo uma gastrite secundária ao estresse. E a anorexia está relacionada muito mais do que a uma baixa autoestima, relacionada à autoimagem física, mas mais mesmo ao dismorfismo corporal. É aquela cena, a gente vê, né? Jogar anorexia nervosa no Google, mas vocês vão ver um monte de gente magra, esquelética, diante do espelho, vendo uma pessoa gorda, né? Isso está sendo cada vez mais comum em homens, e sempre foi um problema das mulheres. Mas, principalmente agora que meu filho falou, né, que a gente está tendo, de uns 25 anos para cá, surgiu a cultura emo, né, que são meninos extremamente magros, né,
E hoje a gente tem os que não são mais os emos, são os e-boys e sad boys, que também são extremamente magros. Se vocês olharem agora o filme do Duna, que eu vi, o protagonista é um clássico sad boy, aquele menino que não sorri, está sempre com aquela cara de velório, e ele tira a roupa numa cena, né? E você vê as costelas, as proeminências ósseas do garoto, ou seja, com certeza aquela pessoa deve ser anoréxica, né? Isso é muito, a magreza é muito relacionada à beleza da segunda metade do século XIX para cá. Quando, né, os estereótipos, principalmente vindos da França, de beleza mudaram. Até então, as mulheres rechonchudas eram as mulheres mais apreciadas pela sociedade, em termos de beleza, né? Aí, de repente, muda. E o Ocidente, por incrível que pareça, descobre a anorexia nervosa enquanto uma patologia no final do século XIX, segunda metade do século XIX, que, por coincidência, é quando os padrões de beleza começaram a mudar. Né? Os espartilhos sempre existiam, mas os espartilhos eles apertavam a gordura, né? Tanto que existem histórias de deformidades ósseas nas costelas inferiores causadas pela pressão que o sistema produzia dentro do abdômen da mulher. Imagina o desconforto, né? Agora, depois vieram, os partilhos foi sendo abandonado e veio tipo, uma moda de roupas tubulares, as saias longas, que não eram mais rodadonas. Ou seja, uma bundona começa a aparecer debaixo daquela saia longa. Então, as pessoas começaram, os estilistas, a preferir as modelos magras. E isso começou a gerar uma cultura da magreza para a mulher. Chegou ao extremo, a gente vê hoje nas passarelas de Milão, Paris, Tóquio, meninas anoréxicas. E acho que faz até parte da entrevista perguntar, você tem anorexia, né? Se ela falar que não, ela não é contratada. Né? Tinha até uma personagem da Ingrid Guimarães, que ela fazia uma modelo, né? E falava da dieta de rúcula dela, né? Ela estava muito preocupada, estava comendo mais de 60 calorias por dia por causa da dieta de rúcula, que ela tinha comido aumentado a rúcula. Então, você vê que uma característica clássica do anoréxico também é contar calorias, está preocupado. E a anorexia, geralmente, ela se relaciona a um outro transtorno que não é alimentar. Acaba sendo que a pessoa começa a criar dietas obsessivas, que é a vigorexia, né? Que é aquela pessoa tentar condicionar, através de exercícios físicos, o seu corpo para satisfazer a sua imagem. Agora, a anorexia, ela está geralmente também combinada com a bulimia, mas ela tem que ser feito um diagnóstico diferencial exatamente dessa anorexia comportamental, nervosa, com a anorexia secundária a outras condições de saúde, principalmente o estresse crônico e agudo, né? Onde a pessoa ela não tem um problema de autoimagem. É aí que vem a razão. Ela às vezes te procura preocupado porque não consegue comer e está emagrecendo. Então, você vai ver isso dentro da queixa principal. É uma preocupação do indivíduo, a autoimagem? Seja algo puramente até coerente, ou ela está até mesmo com dismorfismo corporal. Agora, a anorexia, assim como a bulimia, por serem transtornos eminentemente comportamentais, né? A abordagem farmacológica ela não é eficaz, com uma exceção. THC. THC, na Europa, já há algumas décadas, é considerado como primeira escolha para o tratamento de anorexia nervosa. Né? A THC e canabidiol, né? Tanto pelo efeito ansiolítico, que eles vão ter a curto prazo, eles relaxam, segundo, porque eles detonam e abrem o sistema de apetite. Talvez possa induzir uma bulimia, mas, enfim, é um tratamento eficaz. Eu tenho um amigo, que não é paciente, eu vivo contando isso nas minhas aulas, que aos 15 anos, é um garoto, estou falando. Ele foi internado por anorexia, para ser alimentado por sonda, porque o anoréxico não come. Ele pode até tentar comer, mas não consegue.
teve que ser sondado, ficou algumas semanas no hospital para ganhar peso. E quando ele saiu do hospital, eu já tinha feito todos os tratamentos, tinha 2 anos, estava lutando com isso, desde o início, desde o fim da puberdade, estava 14, 15 anos. Aí o primo dele deu um baseado para ele fumar. E foi o remédio dele. Né? Não só para a questão da anorexia, como também para as questões de ansiedade, que até hoje ele é muito ansioso. Você conversar com ele, pede para ver a mão dele, você vê que todas as cutículas estão comidas. Então, 20% da superfície da ponta dos dedos dele é cruenta, é uma ferida. Mas ele fuma o baseadinho dele todo dia e é o que dá a estabilidade dele. Tentou tomar outros antidepressivos, voltou à anorexia. Então, isso é também uma evidência que a gente não pode demonizar nenhum tipo de fármaco. Né? Alguém vai se beneficiar com algum deles. Basta você ter um bom senso, talvez conhecimento psicofarmacológico adequado, conhecimento de neurociências, né? Uma experiência com essas drogas, e você, de repente, pode descobrir na própria maconha um remédio para muita coisa. Inclusive, minha filha, que é bióloga, apaixonada por psicofarmacologia, né? Ela fala para mim, maconha é neuroprotetor. E mostra os trabalhos disso. Tá aí, eu acho que vou passar a disciplina de psicofarmaco para ela quando ela formar, vou falar com a Rovena. A Rovena aceita. Vai ser legal. Então, o que a gente pode perceber, né, nessas minhas curtas palavras, na minha opinião, né, na opinião de muita gente, mas que a anorexia nervosa, de fato, é um transtorno cultural. Tá? Outras culturas já foram investigadas e existe anorexia, mas ela não está relacionada à autoimagem, ou seja, provavelmente é a anorexia causada por exposição ao estresse, que não é algo autodeterminado, né? É uma consequência fisiológica da exposição crônica ao estresse. Então, a anorexia nervosa, com associação de alteração de autoimagem, é uma doença cultural. Mais um, como tantos. E é um dos grandes totens para a gente realmente pensar, desde que eu estou falando aqui, desde o início do curso de psicopatologia, né, numa psicopatologia dimensional cultural para explicar o sofrimento mental, que não precisa ser fenomenológico, ou seja, a princípio, somos uma multidão de seres atípicos que vive sob estresse social, né? Agora, por algum motivo, né, os valores, crenças, né, e práticas da nossa cultura ocidental contemporânea, capitalista de produção e consumo, moral abraâmica e lógica meritocrática, não é muito saudável para a cabecinha da gente. Então, cada pessoa com a sua particularidade neurodiversa, do TDAH ao Asperger, né, você vai ver um monte de gente sofrendo rupturas violentas, né, na sua própria subjetividade, né, em detrimento, né, da saúde mental, por causa das crenças e valores do mundo. Eu mesmo estou acompanhando agora um rapaz, que foi inclusive meu aluno de iniciação científica, quando eu estava no doutorado, um dos seres humanos mais fofos, doces, bonitos, corretos, éticos, que eu já conheci, e que é massacrado pela lógica teleológica. Eu tinha que dar certo e não estou conseguindo dar certo. Né? Isso faz parte, isso já começa na infância. Então, a gente não queria nem estar fazendo uma faculdade, mas está fazendo porque tem que ter um curso, tem que ter um diploma. Por que tem que ter um diploma? Tem muita gente aí, isso é um problema genérico. Alguns de vocês vão formar e vão abrir restaurante, vão trabalhar de Uber, né? E vão, às vezes, ganhar muito mais como psicólogos, mas tinham que fazer psicologia. E fizeram, às vezes, sem o menor desejo de estudar na faculdade. Então, a anorexia, a bulimia, são mais duas manifestações
que emergem, né, dessa loucura que é a patologização da vida, causada provavelmente por uma hegemonia cultural. Porque mais rigorosas que sejam as outras culturas, existem outros fatores protetivos ao estresse que a gente tem que estudar, mas existem muitas culturas diferentes, né? A nossa cultura ela é hegemônica e abraça uma quantidade de povos e pessoas muito grande. Enfim, a gente tem que estudar isso com muito carinho. O papel da cultura e da sociedade como gênese do adoecimento mental. São essas palavras que eu queria fazer para vocês, né? A gente tem, resumindo aqui um pouco da psicofarmaco, a gente tem tratamentos eficazes para compulsão alimentar, mas não temos tratamentos farmacológicos eficazes para nenhuma das outras causas. Então, aí, queridos, é com vocês, tá a bola, psicólogos. Vocês, muitas vezes, serão a única ponte entre a vida e a morte para milhares e milhares de jovens massacrados por uma lavagem cerebral cultural hegemônica que destitui e afasta o ser humano da sua própria natureza. Beijo para vocês.